Então vocês viram o tamanho do compromisso que a gente faz nessa prece? É gigantesco. É um negócio gigantesco. Até que eu alcance a iluminação. É gigante, é um negócio muito grande. E eu acho muito bonito o Lama Santen. Teve uma vez o Lama Santen lá em São Paulo, na época que o Lama ainda ia na salinha pequena. Hoje em dia é 500 pessoas no auditório, né? Mas na época que ia uma sala micro, assim, pequenininha. E aí teve uma vez que tinha muito, eu lembro assim, acho que era um retiro assim, no final de semana, tinha vários jovens e as pessoas mais velhas também. E aí o Lama falou assim, podem admitir assim, vocês não virar para os mais velhos, vocês não viraram quem que sonhavam em ser. Vocês não conseguiram. E para os mais novos, pode desistir assim, vocês não vão conseguir. E aí o Lama falou que tudo que a gente tentar ser que nós não somos, aquilo sempre vai. A gente não vai conseguir sustentar. Então, num certo sentido, todas as preces de refúgio, até que eu tenho o meu primeiro milhão, que eu tomo. Né, vou continuar com o meu dinheiro. Qualquer coisa que a gente tente fazer um compromisso que a gente às vezes até faz, assim, de casamento, de né, um negócio ou uma coisa assim, né? A gente tem alguns compromissos que a gente acha que é possível de fazer e eles a gente não vai conseguir. Pensa assim, os compromissos pequenos, a gente vai falhar neles. E o compromisso que a gente até tem medo de fazer, que é o mais impossível, é o único que é inevitável, é garantido. Entendeu? Então o Lama disse, vocês, assim como uma banana assim não consegue nunca virar mamão, né? Ela pode rezar e tentar. Vocês nunca viram marido, nunca viram chefe, nunca, não vai conseguir realmente virar aquilo. Mas vocês conseguem se tornar Budas. Né? Então o Lama disse assim que é um pouco assim, até uma benção a gente não conseguir virar o que a gente quer virar, porque a gente pode a gente vai conseguir se iluminar, né? A gente vai reconhecer uma coisa muito maior. Né? Então esse é um compromisso que é o mais impossível, mas ele é o único que parece mais impossível, mas é o único possível. Assim, é o único que diz respeito à natureza da realidade. É o único que dá conta de onde a gente está, de qual a conexão que a gente tem com os seres e quem a gente é. Porque a iluminação é reconhecer isso. Né? Então é bem bonita essa prece. Mas se questionem isso, né? Eu estou falando isso e eu acredito nisso. O que, que eu estou falando? Qual que é o tamanho desse? O que, que envolve esse voto, né? Vocês viram alguém que tocou vocês? Vocês conseguiram gerar um pouquinho de afeição por algum ser? Só olhando por eles por mais de 20 segundos? Quem esqueceu da prática? Quem esqueceu totalmente da prática? Só almoçou e foda-se. Quem esqueceu? Ó, vocês estão bom. Importante. Você esqueceu? Muito bom. Por quê? Porque a gente vai esquecer da prática várias vezes. O mais importante é a gente saber que a gente está esquecendo da prática. Isso é o mais importante, tá? Porque senão a gente vai se sentir frustrado. Então, quando vocês não praticarem, é só saber que vocês não praticaram, só saber onde é que a minha mente ficou. Perfeito. Então, isso é sem culpa. E aí, quem que quer contar alguma coisa que viu que aí foi tocada? O Tim Olmsted conta assim, ele fala assim, olhe para as pessoas. Daí ele fala, o mundo inteiro explode. No sentido de que ele surge para você de repente. Porque pensa, é como alguém que estava o tempo inteiro em picuinha, 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 olhando pequeno, 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 pequeno. De repente só faz o movimento de olhar para mais um, olhando mais um. Aí ele vê um monte de gente fazendo assim. Aí o mundo inteiro explode nesse momento para você. Você começa a ver, parece bobo, né? Mas começa a ver que, por exemplo, você começa a ver que tem mesmo um ser. Por exemplo, quando você nasceu? 73. Então você pensa, eu tinha 80, quando em 1982 eu nasci, ele já tinha 9 anos. Você tava lá. Você tá lá, você tava lá. Toda vez que eu escovo o dente, você tá lá. Você começa a tomar um susto que tem mais gente vivendo. A gente tem que tomar um susto. Não tá claro pra gente, tá? Que tem mais gente vivendo mesmo. Não tá claro. Tanto porque quando a gente sofre, a gente fala, eu tô sofrendo. A gente não fica assim, todo mundo. A gente não tem esse movimento. Então o mundo inteiro começa. Um outro jeito de pensar um é você começa a se abrir para o mundo. Outro jeito de pensar na prática de bodhicitta é você começa a deixar o mundo inteiro te tocar. Essa é a ideia. Você começa, meu Deus, o mundo inteiro começa a chegar em você.
tamanho do... E a gente não quer isso. A gente vê uma noticiazinha, a gente não tem uma boa relação com o mundo chegar na gente. Então, me dá alguém que... Não, você não pode, tem que deixar... Você pode falar. Alguma cena, alguma coisa que você viu que abriu afeição. Você criou, viu que, assim como eu, o ser ficou mais bonitinho pra você. Fome e doença. Doente. Ou seja, eu tô com fome e doente. Ele tava. Uhum. O que mais? É muito importante que a gente se deixe ser tocado e aí, num primeiro momento, não tenta fazer alguma coisa com isso. O ponto é se manter aberto, porque a gente logo tenta fazer alguma coisa com isso. Né? É muito importante a gente só... E especialmente, se vocês estão acostumados a ver o sofrimento mais evidente, mais grosseiro, comecem também a ver os outros sofrimentos. O Dzongsa Khyentse sempre provoca os alunos de esquerda, né, os alunos assim, né, dos movimentos sociais, ele fala assim, vocês têm que ver o sofrimento dos ricos. E a gente fala, não, o sofrimento dos ricos é um absurdo, né? Sem motivo. Mas isso não é uma boa contemplação do samsara. A gente entendendo o sofrimento dos ricos, a gente vai entender que não basta dar dinheiro para os... Não basta tirar a desigualdade social e aumentar as condições de todos. Porque se eu aumento a condição sem trocar essa visão, eles vão virar o Jeff Bezos. Não é isso que eu quero. Eu preciso mudar a visão. Então é importante vocês se tocarem de todos os sofrimentos. Né? Se vocês estão acostumados só de ver o sofrimento mais evidente... esses dias eu vi um texto, o cara estava falando... ele mora no Canadá e postou sobre a situação no Brasil, dizendo assim, olha, ele começou a listar o que paga uma pessoa em São Paulo. Aí falou, paga 7 mil na escola dos filhos, paga isso, paga aquilo. E aí ele falou, mesmo se você ganhar 30 mil reais em São Paulo por mês, a vida não fica mais fácil. Ele falou, 3 mil é difícil, mas 30 mil não é tão mais fácil. Meu, eu li esse texto, eu passei pro Amuri, que é um amigão meu que trabalha com dinheiro, eu fiquei revoltado, eu não vi compaixão. Eu tive assim, eu quero matar esse cara. Eu evito criticar, mas eu meti o... Que absurdo, e postei assim. Mas eu não... tem que entender, que mente é essa que vê 30 mil reais e ainda assim não é feliz, né? Então não olhem só os sofrimentos mais evidentes. Alguém foi tocada e olhem coisas pequenas também. Não precisa ver o grande sofrimento, vê só a pessoa com a cara que ela tá. E tenha a manha de ver o assim como eu e de criar afeição sem ser só para alguém sofrendo, só pela pessoa ser quem ela é. Senão vocês vão ter limites. A pessoa vai ter que ir para a rua e segurar uma placa para ela ser notada por você. Você tem que notar, tem que fazer isso com todos, tá? Alguém, quanto menor, melhor. Alguém quer contar alguma coisa que abriu? Vocês não levantaram a mão, então vocês fizeram. Alguém foi tocado. Vocês entenderam a prática, né? De só olhar para as pessoas e ver. Por exemplo, vou fazer aqui para vocês. Você só ficou olhando para a pessoa, certo? Aham. Uhum. Tá. E aí acabou. Tá, legal. Muito legal, porque a gente tem que ver nesse nível se a gente tá. Qual a relação que a gente está tendo com as pessoas, o que a gente está vendo nelas. O que é a primeira coisa, pessoal, que a gente tem que manter em mente quando a gente olhar para os seres? Primeira coisa, o chão de todo o resto que a gente vai ver. Todos os seres desejam ser felizes. Eles têm um motorzinho como se fosse um bebê. Todos os seres são um bebê querendo comida. Assim. A imagem que for para vocês. Todos os seres eles têm essa coisa bondosa neles. Eles estão querendo. Eles estão super vulneráveis num certo sentido. Eles estão sempre dispostos. Por exemplo, olha que bonitinho que vocês podem contemplar. A gente estava meditando, né? Aí eu fiz assim. Aí eu fiz. Se vocês fossem maldosos, vocês fariam assim. Ele começou a fazer rum.
Aí ele, eu vou fazer a hora que eu quiser. Não, tem uma bondade infinita em vocês, uma disponibilidade, uma abertura, uma coisa bonitinha, que eu faço assim, vocês fazem assim. É isso que vocês têm que contemplar. Por exemplo, a gente às vezes fala que a pessoa é fechada. Mas assim, tem alguém, as pessoas às vezes falam assim, eu não sei lidar, porque tem algumas pessoas que são muito fechadas. Mas na real, todo mundo é aberto, entendeu? Por exemplo, a pessoa pode estar no momento mais fechado dela. E aí você fala assim, Gustavo. Aí a pessoa olha, pronto, o que você mais quer? Ela tá aberta. Você entende? Você pensa, não, mas a pessoa tá muito fechada, muito lá. Aí você dá um grito, ei! Dá um grito. A pessoa, pronto, viu? Ela tá aberta. Ela é tocável, os seres são tocáveis. Isso que a gente tem que. A gente cria afeição quando a gente vê o ser como um bichinho, tocar, alguma coisa que ele. Por que ele tá aberto? O que faz ele estar? O que faz os seres? Por que vocês vieram aqui? Ou por que vocês fizeram? Por que vocês estão me ouvindo agora? É isso? Porque a gente está querendo ser feliz. Então a primeira coisa que vocês têm que olhar em todos os seres é eles como um bichinho querendo ser feliz. E eles inteiros como a manifestação desse desejo de ser feliz. O cabelo, a roupa, a cara que a pessoa desenvolveu é a cara com todas as caras e bocas e as, como é que chama, as couraças e os hábitos que dela tentar ser feliz. Então ela é o que ela conseguiu nessa busca. Ela é mais ou menos assim. Então então, o que é olhar para as pessoas aqui? Por exemplo, você não precisa de muito tempo, mas você vê que você cortou o cabelo aqui. Então, é isso. Você é tipo um cachorrinho que achou melhor cortar aqui. Você podia não ter cortado, mas algo em você fez você cortar. Então isso não é pouca coisa, isso é a vida nele. A vida nele é essa. Ele está. Por exemplo, vocês viram em algum momento a divulgação desse evento aqui, não é? Se vocês fossem carrancudos, assim, bem resolvidos ou qualquer fechados, vocês iam falar, Mas não. Por mais que vocês tenham uma vida consolidada, vocês querem enganar quem, pessoal? Vocês falaram. E estou aqui. Entendeu? Então, essa coisinha nas pessoas vocês têm que olhar. Esse movimento, assim como eu, todos os seres desejam ser felizes. Isso é uma coisa que eu ouvi há muito, muito tempo e muitas, muitas vezes e eu achava ridículo. Eu achava isso aqui, por que está falando de novo disso? Mas isso é a chave para muitas coisas, se vocês mantiverem isso em mente. Primeiro que os outros, imediatamente você sente afeição pelos outros. Imediatamente. A mesma afeição que você tem por bebês, você tem que começar a sentir por todos. Segundo, porque essa é a linguagem do mundo, entende? É isso que está todo mundo fazendo. Então, se você tiver dúvidas quando você for falar com as pessoas, vamos supor que você vai para algum país, alguma cidade de outro continente, assim, você nem sabe direito. Mas, vamos supor que aí você pergunta, assim, na língua de vocês, o que é felicidade? Assim. Por exemplo, o Mindio Rinpoche, ele vai falando em vários lugares, né? Daí ele sempre pergunta quando ele chega num lugar, o que as pessoas gostam de comer. Ou seja, como é que elas estão buscando felicidade aqui? Daí ele sempre dá um exemplo mas assim, quando vocês quiserem realmente se comunicar com alguém, vocês vão falar, qual que é o tema que eu deveria falar? É só assim, pessoal, e aí, estão buscando a felicidade? Aí todo mundo assim, não importa qual ser for, não importa a língua, essa é a linguagem da vida, essa é a linguagem do mundo, é por aí que você se conecta. Então essa é a chave de todos os seres. A gente tem umas chaves que é assim, e aí, você ouve rock? E aí, a gente tenta se conectar por coisas que não são isso. Essa é a grande base, esse é o chão comum. Os seres desejam a felicidade e eles não querem sofrer. Assim como eu. Assim como tudo que eu faço é para isso, tudo que o outro faz é para isso. Então não tem nada que o outro faz que não é para isso. Nada. Cada posição que ele tá é para isso. Quando parar de. Você entrou nessa posição porque com certeza você já tá. E aí daqui a pouco você vai. Eu sei porque quando eu fazia assim, no começo eu achava que isso aqui relaxava, depois eu tô achando que isso aqui não relaxa. Mas você entende? Você começa. É isso que você precisa fazer. Porque isso faz você pegar essa mesma coisa que você está focando em você e entender que o outro é igual. É parecido com, sei lá, se eu tivesse o teu corpo e nascido na tua mesma. Na data que você nasceu, e se eu tivesse aí, eu seria você. E se você tivesse nascido quando eu nasci e quando eu olhasse para baixo, visse o que eu vejo e tivesse aqui, você seria eu. Então, a diferença é o de menos nesse sentido.
O mais importante é que nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos no mesmo time. Não tem como esconder. Por que isso é tão importante? Por exemplo, numa relação, essa é a base pela qual você cria uma conexão estável. Porque você se conecta com essa mesma aspiração, mesmo que você vá errar, você fala para a pessoa assim: nós queremos ser felizes. Eu, de modo algum, não quero sofrer. De modo algum eu quero sofrer. Então, se eu começar a fazer coisas que te fazem sofrer, me fazem sofrer, eu estou enganado. Eu quero mesmo ser feliz. Aí o outro fala: eu também. Então, se você fala desse jeito, não tem ninguém com quem você não cria uma conexão. É um voto, não é um voto construído, é um voto que você se conecta na hora. Essa é uma boa base para qualquer relação. Então, por exemplo, eu faço muita coisa errada, né, no casamento, assim, me atrapalho muito. Aí a Isabela às vezes vem assim, gritando assim muito. E aí por trás se eu mantenho isso em mente, por trás do grito dela, da raiva dela, claro que a raiva não é a melhor expressão, mas tudo bem. Por trás da raiva dela tem amor, porque ela quer. Por que ela tá gritando? É o jeito que ela encontrou, mas ela quer que eu pare de fazer coisas que fazem mal. É o jeito limitado, mas é o jeito dela me amar. Daí se eu me comunico com ela, eu posso, por exemplo, falar assim: eu também quero isso. Assim, mas você não parece que você quer, mas eu também no fundo quero isso. Daí o outro, nesse momento, de novo, a gente está junto. A gente não tem, é um jeito de você sempre se reconectar. E é um jeito de você se proteger de ilusões. Vamos supor, quando alguém vier e falar eu te amo para você, o que vocês têm que sempre pensar? Todos os seres estão buscando a felicidade. Então, quando alguém falar eu te amo, o que você tem que pensar? Todos os seres estão buscando a felicidade. Esse ser não tem nada que ele quer em mim. Daí ele está dizendo eu te amo. Aí você fala, todos os seres estão desejando a felicidade. Então é muito importante você entender que ele não quer você. Daí você não acha que só porque ele quer você. Se você acha que ele quer você, você fica assim, ele me quer. Se você entende que ele quer a felicidade, você fica apoiando, porque não tem nada a ver com você. Você está só apoiando. Tá só naquele momento que você está apoiando. Então, você muda a sua posição numa relação se você entender que não tem nada a ver com você. Ou está buscando felicidade. A hora que você não puder mais apoiar a felicidade dele, ele vai falar assim, muito obrigado, mas eu amo, eu quero. Então, nunca tem a ver com você. Esse é um jeito de você viver de um jeito que você veja que não tem a ver com você. Aquilo, você está apoiando o movimento do outro. Né? Quando você for uma chefa ou um chefe, se você estiver na posição assim de ter pessoas que você vai contratar, o que você tem que lembrar? Todos os seres querem ser felizes. Eles não querem esse emprego. Se você achar que eles querem esse emprego, você começa a jogar, mas você tem que entender, ele não quer esse emprego. Então, faz sentido eu pedir para ele trabalhar 14 horas por dia? Não faz sentido, porque ele não quer esse emprego. Se eu achar que ele quer esse emprego, aí eu falo, mas 14 horas por dia, você não quer esse emprego? Você não quer fazer essa emprego? Não, eu tenho que entender, ele não quer vender mais ou ser mais... Ele quer ser feliz. E quando você pensar na sua própria vida, se você sempre se olhar nessa perspectiva, você também começa a entender melhor o que você realmente quer. Você nunca quer o que você acha que você quer ser feliz. Essa é a chave para abrir tudo, as conexões todas. Mais um exemplo de alguém que abriu vocês. Vocês... Ah, legal. Aham. Aham. Isso. Isso. Isso mesmo. Isso. Os seres eles vão começar a ficar bonitinhos. Esse é o jeito que para mim, o jeito de descrever. Mas vocês entendem como que é para vocês, mas eles ficam todos bonitinhos. Vai ser difícil. O que a gente quer aqui é ser difícil maltratar, tornar quase impossível. Você não maltrata o bebê, certo?
Mas o que faz você não maltratar o bebê é você ver ele como um bonitinho, amável, adorável. Então a gente tem que ter essa visão. Caso contrário, vai ser muito difícil desejar que ele seja feliz. Então o que a gente está preparando aqui é a compaixão. Que aí vai evitar a raiva e todas as coisas. Mas se a gente não tem essa afeição, a gente não deixa o mundo nos tocar e a gente não olha para os seres e entende o que eles estão, quem eles são e que é inseparável do nosso próprio movimento, é difícil. Mas algum exemplo desse que abriram vocês? Tá, então, daí isso é uma outra prática. Você pode falar, pensar e contemplar. Só que aqui a sugestão é só a coisa mais simples possível, você só olhar para a pessoa. Você não vai elaborar várias coisas. Só olha para a pessoa e vê o movimento dela de se tentar ser feliz e vê ela nela mesma como sendo isso. Só faz isso. Pode ser com qualquer. Por exemplo, você pode ver uma pessoa, às vezes, esses dias eu vi uma pessoa com a sacola indo pro mercado, saindo do mercado com, sei lá, uns vegetais, assim, umas coisas. É só isso, assim. Ela tá carregando, aí você percebe, cara, eu faço isso exatamente. É isso, ela tá indo pra cá. E ela fica bonitinha no sentido que ela quer comer, entendeu? É isso que vocês têm que perceber. As pessoas são todas vulneráveis, entende? Por mais que elas sejam duronas, tem um momento que ela vai dormir. É isso que o ponto aqui é ver pessoas dormindo, ver pessoas comer é batata. Vocês olham a pessoa comer, por quê? Porque sabe, ela tá pegando o negócio, ela, entendeu? Ela tá numa posição de que ela precisa, ela tá qualquer coisa desse tipo, entende? O ponto é você ser tocado por isso. Não é você loucubrar se você vai resolver a situação da desigualdade social. Essa é outra coisa. Porque se você for tocado mais, vai ser inevitável. Você nunca mais vai sonhar sozinho. Você sempre vai incluir esses seres que te tocaram. Então você precisa se tocar que você está no mundo, basicamente. A gente vai ver os detalhes dessa prática. Mais alguém e a gente segue. Isso aí. Isso, exato, perfeito, maravilhoso, exatamente. Aí tem uma outra parte que aí a gente vai ver com Shantideva, que é essa noção de que ele está tentando ser feliz de um jeito que não leva à felicidade. Aí tem uma outra raciocínio que vai gerar todo mas a gente precisa desse primeiro ponto aí, sabe? É isso, ele pega o cigarro. Ele pega um cigarro. Em algum momento ele se encantou com aquilo. Ele era um bebezinho. Imagina um bebezinho. Eu acho que vou. Em algum momento a gente gera uma aversão àquilo. Se a gente não gosta, por exemplo, de cigarro. Mas se você visse um cachorrinho fumando, você ia falar: Meu, que louco, que cool, assim, legal. Ele é um cachorro que fuma. Ele tem um lance dele, né? Ele tá descobrindo. Então, essa conexão a gente vai precisar gerar. Mais alguém e a gente. Exato. Exatamente. E aí vocês podem começar a olhar para tudo, assim. Essa casa foi construída para isso, as pessoas que pintaram foi pensando nisso. Hoje eu vi o sistema lá, a gente pediu 2 expressos, a mulher botou 2 expressos, alguém tentou
entendeu? Ser feliz fazendo um sistema. Aquilo a compaixão é imediata, porque aquilo é feio, aquele sistema, entendeu? A compaixão é imediata porque assim, alguém está tentando facilitar a vida, só que gera um monte de complicação. Antigamente era assim, V2 Expresso! Mas agora a pessoa. Aí ela já não aguenta mais, o sistema não funciona. Daí ela Então o Sansara todo se abre para nós nesse momento. A gente já. A gente é movido, esse é o ponto. Por isso que isso vai gerar uma grande energia. Porque você imagina, se você é movido quando alguém está mal, e se você tiver a notícia de que está todo mundo mal, meu Deus, a energia que vai vir toda a energia do mundo para vocês praticarem, tudo vai se abrir. Aí, por que outra coisa que está bloqueando esse interesse inicial? Então, agora à tarde a gente vai começar a fazer como é que a gente vai abrir Bodhicitta, né? Mas assim, a gente vai até às 5h45 com um intervalinho antes, tá bom? Pode ser? O que que tá. Por que que a gente não faz isso o tempo inteiro? Por que que a gente só passa pelas pessoas? A gente está muito ocupado, enfim. Mas tem uma coisa que é interessante na nossa concepção de mundo, que é um pouco a gente acha que a gente não vai mais rever as pessoas. A gente acha que tudo vai acabar em breve, assim. Então a gente vai focar, como a gente tem pouco tempo nessa vida, a gente vai focar com poucas pessoas. A gente meio que tem uma temporalidade estreita. Então, o Robert Thurman, num livro que chama Infinite Life, Vida Infinita, ele dá um exemplo. Só pra vocês, aqui a conexão é entre a visão de mundo e a temporalidade que a gente dá para a vida e o interesse que a gente tem pelos seres. Eu acho isso muito interessante para a gente ver por que a gente não se interessa. Por exemplo, você. Eu tenho natural, na minha visão natural, a sensação de que eu nunca mais vou te ver. Então isso faz com que eu foque o meu interesse em quem eu acho que eu vou ver de novo. Por que isso acontece? Por que eu não ouço ele mais? Eu tenho interesse por ele. Por quê? Então o Robert Thurman vai mostrar nesse livro um exemplo do metrô. É um exemplo do metrô. Então ele dá um exemplo assim: quando a gente entra no metrô, a gente está com vários estranhos. E aí a gente sabe que vai durar 15 minutos, por exemplo. Então, porque eu sei que é pouco tempo, eu não vou fazer o esforço de ouvir alguém ou pelo menos pegar o celular de alguém, sei lá, ou só olhar para não precisa, eu simplesmente vou pegar o celular e, entendeu? Eu não vou ficar. Só que a gente não faria isso se a gente fosse fazer um retiro, por exemplo. Igual, né, a gente vai fazer um retiro e a gente vai ter um retiro que você pode falar e você vai ficar um tempo com aquela pessoa. Ou você vai fazer um projeto, você vai trabalhar por 3 meses num projeto e aí você encontra as pessoas. Você não pega no primeiro dia e pega o celular e foda essas pessoas. Porque você tem uma sensação que você vai ficar mais tempo com elas, vocês entendem? Então o Robert Thurman diz, a gente no metrô a gente não tá nem aí pros outros. E né, esse metrô é uma metáfora para essa vida. Nessa vida, a gente sabe que é curto. Então, num certo sentido, não tá nem aí pros outros. É cada um por si. Isso está por base, entende? Então não adianta eu ficar, agora gera interesse pelos outros. Porque daí, se eu não mudo essa visão, isso fica sempre fake, assim. Porque eu vou gerar interesse, mas eu nunca mais vou ver essa pessoa. E aí eu vou ainda querer que me ilumine. Como é que eu vou iluminar alguém que eu nunca vou mais ver? Fica estranho, entendeu? Então o Robert Thurman diz assim, aí é Robert Thurman, né? Ele é o pai da Uma Thurman, mas ele é um grande, quase que uma mente meio manjuxa de sabedoria, assim. Aí o que que ele faz? Ele faz uma imagem de um sequestrador austríaco. Eles são bem específicos, essa galera, né? Deve ter uma piada interna que a gente não sabe, mas é um sequestrador austríaco que pega esse trem, esse metrô, esse vagão, e todo esse metrô, esse vagão, ele é interrompido, e aí esse sequestrador, essa equipe assim, sequestrando, fala assim, vocês não vão sair mais daí. A gente vai te dar comida, mas vocês não saem mais. Aí ele dá um exemplo de que uma vez você não estava olhando para ninguém, porque você achava que era pouco tempo para você ficar com a pessoa. Daí você começa, no começo você ainda tenta sair sozinho, tenta resolver, mas depois vai passando primeira semana, segunda semana, vai ter um momento em que você fala, meu, eu acho que eu vou ficar mais tempo com essa galera. Qual que é inevitável? O que que é inevitável? As pessoas começam assim, bom, e aí? Onde você nasceu? Né? O que que tu faz, o que que tu pensa eu penso assim, e você, daqui a pouco você está estabelecendo conexões, você está gerando interesse pelas pessoas, pela perspectiva de que você vai ficar mais tempo com elas. E quando agora você tiver uma chance de sair desse vagão, você quer sair sozinho? Não. Você quer levar todo mundo, porque você já está namorando um. O outro você já sabe que ele tem um bebê
e o bebê tá esperando por ele. Você já era, você já quer levar todo mundo, entendeu? Você não quer mais ser feliz sozinho. Então a gente precisa desse processo de achar que a gente vai passar mais tempo com os outros do que parece. Se vocês quiserem considerar várias vidas, ótimo. Não precisa acreditar, começa a trabalhar com essa ideia. Mas só pensa que nessa vida mesmo a gente gira muito mais do que parece. Tem pessoas que vocês acham que não tem conexão e de repente vocês estão do lado dela. É uma grande amiga, que era amiga da minha ex, que era uma pessoa que eu odiava. Ela era pra mim um ser assim, sabe? Ela era amiga da minha. Ela girou, 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 girou. Agora ela tá me apoiando loucamente. Uma das pessoas que mais me apoia. Ela tá parceira minha no trabalho. Eu falo com ela quase todo dia. Girou, girou, girou. Então nessa vida mesmo. Eu era bolsista de dança de salão. Ou, por exemplo, grupos de teatro tem muito isso. No meu grupinho de dança de salão, todo mundo namorou com todo mundo num espaço de tempo. Então, assim, se a gente estiver aqui pra sempre, igual os mestres dizem que a gente tá pra sempre, na realidade, não tem saída pra realidade, não tem suicídio cósmico. Se a gente estiver aqui pra sempre, a chance da gente já ter namorado, sido pais, mães, irmãos, uns dos outros, e continuar sendo, é grande. No grupinho de dança de salão, bastaram alguns meses. Então, acho que dá tempo da gente estabelecer conexão com todo mundo, entendeu? Uma questão de tempo. Então, se você começa a trabalhar com a ideia de que a gente está aqui mais tempo, faz sentido eu conversar com você. Faz sentido eu me interessar. Porque vai que, né? Porque se eu ignoro ele aqui, isso aquilo gira. Então, vamos minimamente estabelecer. Então, aí vocês vão começar a perceber assim, a Lama Tsering, esses dias, falou, Lama Tsering é uma outra professora ordenada também pelo mestre do Lama Santen, né, a Chagda Tukun Rinpoche. Daí ela falou assim, quem é você para os outros? Quem é que eles estão olhando? Quem é você para os outros? Como é que você aparece para eles? Se você só trabalhar com quem é você, você trabalha com um, e daqui você fica mexendo nisso. Mas quem é você para os outros? Porque se você quiser ajudar essas pessoas, você tem que mudar como quem é você para eles. Não no sentido de aparecer bonitão, mas no sentido de você é alguém que ajuda o outro ou não ajuda o outro. Quem é você para os outros? Se você só trabalhar assim, nascendo de um jeito positivo para a vida do outro, a sua vida já tem sentido imediatamente. Você só percebe, mas peraí, para minha mãe eu sou um filho, para minha irmã, nossa, para minha irmã eu sou um ser que eu, nossa, eu sou um ser que apareço só mandando mensagem no celular, no WhatsApp, de ver, ai, ai, para minha irmã eu sou inútil. Eu tenho um sobrinho, podia apoiar meu. Ou seja, se tira a ideia de que quem é o outro para nós vivemos o tempo inteiro quem o outro é para nós. Essa pergunta gira. Quem é você para o outro? Nossa. Se você tiver casado e fizer essa pergunta, você fala: me desculpa. Ou que paciente que você é. Ou você começa a entender assim que quem é, ele tá vendo. Sempre que você tá vendo ele tá vendo você. Pensa nisso. Por exemplo, eu olho pra Estela. Eu acho que eu tô olhando pra Estela. Não, Gustavo! A Estela tá te ouvindo. Tá ouvindo alto. Você fala, cara, quem que eu tô. Você começa a ver que você é muito mais quem você é pros outros do que quem você é pra você. Então o negócio é quase como se você não se conhecesse direito. Você não sabe como é quem que você tá sendo. Entende? Então essa é uma boa pergunta. E aí essa temporalidade maior vai gerar com que a gente comece a povoar a nossa mente. Como é que a gente amplia a nossa mente se eu não povoo ela de seres? Não basta falar todos os seres, eu tenho que povoar um a um. Se diz que o Buda, na onisciência dele, por exemplo, qual que é o nome completo, o seu nome completo? Uhum. Anaí Pavão Lacerda. Então, o Buda tinha um caderno de seres, o Buda, há 2.500 anos. Ele tinha um caderno de seres. Quando ele fazia as aspirações, estava o seu nome inteiro, completo. Entendeu? Ele estava olhando, tanto é que ele tomou responsabilidade por você, tanto é que de algum modo você vai se iluminar por meio do Buda Shakyamuni. Então, é como se ele incluiu você na mente dele. Caso contrário, ele não teria atingido a iluminação.
Então, se a gente quiser expandir a mente, não basta você falar todos os seres. Vocês precisam entregar o caderno de seres de vocês, com o nome das pessoas. Então comece, se você quiser ser feliz, nesse sentido de Bodhicitta, comece a se interessar loucamente pelos seres. Se interessar assim, ó. A pessoa fala, tô fazendo mestrado. Aí você fala, beleza. Não, você fala mestrado em quê? Aí a pessoa vai falar, mestrado em bioquímica, o tratamento de águas do lençol. Aí você fala, mas você está trabalhando onde? Aí ela vai falar, no rio, não sei o quê. Aí você pega o rio que ela falou que você não sabe e bota no Google. E vê foto. E vê... O que você está fazendo? Você está povoando a tua mente. Está nascendo para você agora. Não basta o rio existir. O rio tem que existir para você. Ele tem que surgir para você. Aí você vê o rio. Aí daqui a pouco você começa a pensar nos seres que estão naquele rio. É isso que o Buda fez. O Buda precisa fazer isso. Você vai ter que fazer isso para trás, para frente, no futuro, no presente. Então, por exemplo, eu nunca, nas minhas preces, incluí a Polônia. Polônia era um país que eu tinha um conceito que não tinha. Daí eu conheci o Johan. Eu conheci o Johan, que está fazendo um curso comigo, e ele me começou a me contar da história da Polônia, da guerra, do avô dele, da avó dela. Aquilo não é inútil, num certo sentido, assim? É meio inútil. Mas você não está fazendo isso como um fim para você aprender alguma coisa. Não é isso. No momento em que você está fazendo isso, você começa a descobrir que a vida está lá, que aquilo existe, que tem seres lá. Por exemplo, ele contou que lá o céu muitas vezes fica preto, assim, porque eles usam muito aquecimento por carvão, né? E aí eles estão com um problema, assim, de poluição e de céu preto em alguns lugares, na Cracóvia. E eu nunca ouvi Cracóvia direito, eu nunca imaginei que tinha ser lá. E aí agora eu tenho o Johan. Então você tem que povoar, tem que botar, a tua mente tem que expandir a ponto de caber a Polônia. E para caber a Polônia tem que ter gente lá. Então tem que ter o Johan, daí tem que ver o pai do Johan. Aí agora começa a ter, você começa a gerar afeição e a sua mente começa a incluir aquilo. Vê a mente do Lama Santen. Imagina quanta coisa. E aí a mente fica ampla, o interesse fica amplo, você começa a pensar incluindo esses seres naturalmente. Então, olha o tamanho do mundo de vocês, pessoal. Vê assim, minha mente inclui esses seres todos, ou os seres com que eu fico na minha mente são poucos, são só os últimos do WhatsApp, sabe? Então a gente tem que incluir uma galera, assim, gerar interesse, momento a momento da vida dos seres, assim, e começar a acompanhar mais seres, acompanhar mais gente. Quanto mais vocês fizerem isso, mais essa vira a vida de vocês. E quanto menos vocês fizerem isso, mais vocês vão ter vocês, a minha vida. Daí essa vida sempre vai ser frustrante. Faz sentido? Pergunta. Sim, sim. É do eu que tá invadindo. É. Uhum. Ah, é que a gente mede a importância daquela ser pelo tempo que ela passa conosco. A gente esquece que ela existe quando ela não está conosco. Então, só você ver alguém já é. Só você saber que alguém existe já é motivo de você se interessar por ela e ela ser incluída na tua aspiração
de iluminação, de que ela seja feliz. Eu não preciso que ela tenha alguma relação no sentido construída, de eu ter uma intimidade, de eu ficar perto, de eu saber a história da pessoa. Eu só preciso gerar interesse, não desperdiçar os interesses. Imagina quantas relações vocês já não, conexões vocês já não aproveitaram. Vocês foram encontrando as pessoas e não estavam olhando mesmo para elas. E aí, aquilo, a gente ainda, mesmo encontrando muitas pessoas, a gente se sente isolado. Vocês entendem? A nossa mente fica estreita ainda. Então a gente não está povoando as pessoas. A gente não está deixando a nossa mente se ampliar a ponto delas se tornarem alguém no nosso mundo. O nosso mundo fica grande. O ponto é esse. Então se a nossa casa ficar grande, 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 a gente vai morar nessa casa grande. Então é uma prática de expandir a tua casa. Não é? Se você tem uma família de 10, você não compra uma casa de um quarto. Você pensa sempre nos 10, não é? Então, um mestre, a gente quer virar esses bodhisattvas, eles pensam sempre em infinitos. Então, eles falam, eu acho que eu vou construir uma casa para minha família. Daí eles começam a comprar hectare. Aí você não entende por que eles estão comprando hectare se nem tem atualmente ser para aquele lugar. Mas eles estão comprando para os seres do futuro. Os mestres o Buda já estava pensando em nós. Isso que a gente tem que entender. Aí você fala que porque se você achar que você não estava na listinha, vocês são materialistas, vocês acham que eu estou mentindo, né? Que não é possível que o Buda. Vocês acham que eu estou mentindo? Tem alguma coisa que você acha? Então vocês não acreditam na iluminação do Buda, porque o Buda não seria onisciente, o Buda não teria um coração infinito, o Buda seria um serzinho que a gente veio depois e o Buda não está nem aí para nós. Mas não, se ele é um Buda, nosso nome estava no caderno de aspirações deles. Então queira ter essa mente. Se vocês, uma prática que vocês podem fazer é listar mesmo as relações de vocês, as pessoas num caderno, linha por linha o nome da pessoa. Vocês têm que ver que vocês têm relação com todos os seres, não tem ninguém que você não tem relação. Então aí vocês começam a desejar felicidade demais e demais, de criar afeição demais. Não tem ninguém que você olha e fala, não, pum, e aí? Mas é sempre interesse. Vocês vão ficar felizes, pessoal, com essa mente. Isso é uma mente que você fica feliz em qualquer lugar. Porque em qualquer lugar você pode se interessar pelas pessoas. Então a gente vai ser feliz ampliando a mente assim. E a gente busca a felicidade vindo de alguns seres interessantes. Essa felicidade vem do interesse. Você tendo interesse, todos os seres ficam. Eles se revelam. Todo mundo é interessante. Ou, num certo sentido, ninguém é interessante. Todo mundo é chato. Mas se você tem essa mente, as pessoas, aquela chatice da pessoa é interessante. Né? Então a gente começa a se expandir. Vocês têm duas opções. Ou vocês vão ficar com a chatice de vocês, que é chata, ou vocês podem pegar a chatice de todo mundo. Mas pegar a chatice de todo mundo significa ampliar a mente. Daí isso significa não ser chato, não ficar mal. Né? Então a gente quer ampliar a mente. Você ia falar alguma coisa? Aham. Uhum. Ah. Ah. É isso, assim, é só lembrar que, por exemplo, quando o outro. Se você ficar mantendo isso em mente, toda vez que alguém escrever para você, não liga tanto pro que ela tá falando. Só pensa assim, ela tá se conectando, ela tá buscando conexão. Da perspectiva da compaixão, todos os sons são pedidos de ajuda. Os seres estão gritando socorro o tempo inteiro. Só que eles não vão admitir. Eles vão falar assim, e aí, vamos numa não sei o que, topo não sei o que. Eles vão chegar meio que achando que ele quer fazer comer pizza, sei lá. Mas por que ele tá mandando um convite para você? Então todos os seres, no certo sentido, eles estão pedindo ajuda, é isso que a gente tem que se tocar. Só que esse é o jeito deles de pedir ajuda. No Facebook, no WhatsApp. Então desse jeito você para de se perturbar com os seres, porque você percebe que eles estão pedindo ajuda. Essa é a chave. Você começa a ver que eles estão sofrendo, eles estão querendo ser felizes, mas eles estão... Então você, por exemplo, se alguém começa a falar muito com você, como é que você gira
você poderia começar a se perturbar se você olhar para você. Ou seja, tem alguém falando muito comigo. Mas como é que você olha para o outro? Se você olhar da perspectiva do outro, você fala assim, pô, provavelmente ela não está conseguindo falar, se abrir ou falar bastante. Então a chance dela de falar bastante. Ou talvez, enfim, tem várias possibilidades, mas você começa a olhar aquela cena da perspectiva do outro. E, de novo, quem sou eu para essa pessoa? Essas coisas começam a fazer a gente direcionar a situação com a mente aberta, incluindo o outro. E não só autocentrado. Então, tudo isso são giros que a gente pode fazer. Um exemplo de um giro desse, recente. Então essa prática, espero que tenha ficado claro, de apenas olhar para os seres. É bem importante essa prática. Já vai conectá-la com outras. Esse giro de trocar essa perturbação por compaixão que vocês podem fazer, esses dias foi interessante, assim, uma pessoa estava, não sei se eu contei aqui isso, mas ontem, mas uma pessoa estava num restaurante super, eu estava do lado assim, conhecia os garçons, ela começou a brigar bastante com o caixa. Ela começou a brigar, fim de noite, assim, brigar, porque ela queria que dividisse a conta de um certo jeito, ela queria que pagasse de volta para ela R$50. Ela era uma coisa que a pessoa começou a gritar, eu falei, eu vou resolver isso, eu vou pagar os R$50. Comecei a ficar perturbado, o garçom estava perturbado, o caixa estava perturbado, essa pessoa foi embora. Uma mesquinharia, assim, generalizada, assim. Ela foi embora. Só arranjou o problema ali. O garçom chegou para mim e falou assim, né, é uma coisa assim. Aí eu tinha acabado de sair do SEB, tava tranquilo, assim, e aí eu fiquei ali perturbado, aí aquilo passou, aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, você viu, a gente ficou 15 minutos com essa pessoa e a gente tá totalmente perturbado. Ela chegou com essa mente, ela provavelmente está com essa mente há meses ou anos, e ela tá indo com essa, agora ela tá com essa mente. Essa mente, a distância causou isso em nós. Imagina ser essa pessoa, imagina estar com essa mente, constantemente, viver nessa realidade. Daí, ele saiu. Ele estava meio que no celular, tal. Daí ele voltou. Aí ele falou assim, muito obrigado. Eu tô falando com a minha esposa. A gente tava divorciando. Muito difícil ser ela. Eu acho que ele olhou o WhatsApp. Sabe o que vocês podem fazer no WhatsApp? Vocês invertem a cor das mensagens e olha como seria a mensagem que você está vendo como sendo do outro, como é que ele está vendo a tua, entendeu? Você vê a sua, você manda a sua, você não lê a sua, você vê a do outro, né? O outro tá lendo a tua. Aí ele deve ter invertido, igual a gente inverteu com e aí ele voltou assim, ai, muito obrigado. Tipo, ele voltou assim, abriu pra ele o divórcio, assim, meu Deus. Então, isso faz com que trocar perturbação, quando você estiver perturbado, você vê, então, por exemplo, se o outro grita com você, aí você normalmente fala, alguém gritou comigo, mas agora inverte, como se você tivesse gritado. Pô, se eu tivesse gritado, eu estaria mal. Então, imediatamente, você começa a ter compaixão pelo outro. Daí, não é mais, você não transforma aquilo sobre você, não é mais sobre você. Então, se nunca for sobre você, não tem como você sofrer. Entendeu? Você só começa a trabalhar com os outros. Então, não é sobre você. E por isso que é difícil a gente entender os mestres. A gente pode chegar assim, e aí, Lama, tá curtindo? Tá curtindo aí o negócio que o senhor criou? E aí? O Lama vai ter dificuldade de fazer ser sobre ele. Vocês vejam o programa Coemergência com o Lama Santen. É uma das coisas mais lindas, o final da fala. Podcast Coemergência, Lama Padma Santen. É difícil, as pessoas tentam assim, mas e aí, Lama? Que o Lama... Daí o Lama vai de novo. É uma aula de mente não autocentrada. Ou Sua Santidade Dalai Lama, né? Tem um trailer, tem um documentário, mas no trailer já dá pra ver essa cena, que o Sua Santidade diz assim, que no último momento que eu possa ter a mente altruísta que pense nos seres. Ou seja, eu vou pensar nos seres até a última respiração, ele falou. Então esse é o segredo, a gente aprender a fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente não sofre. A origem do sofrimento é o autocentramento. Então
Então, para fazer agora uma coisa mais técnica, eu pensei de falar um pouquinho de como é que a gente faz do sofrimento que a gente está até a iluminação. Porque se a gente começa no meio termo, fica estranho. A gente deveria começar com o nosso sofrimento. Todo mundo está, de algum modo, sofrendo aqui? Tem alguém que não está? Alguém já começou a tocar. Esse é o coemergência. Esse é o Loma Santa. Todo mundo está sofrendo de algum modo aqui? Sim, então, perfeito. Tem alguém que não está? Ótimo. Daí, isso é o ponto de partida. Tá? Então, a gente vai ver agora mais estruturalmente como é simples a transição de entender. Tá? Não queiram, nesse momento, não fiquem pensando se vai ser difícil ou fácil. Pensem que a gente precisa de um mapa e de uma inteligência de saber o que fazer. Saber o que fazer. Quanto que a gente vai ter que fazer isso, quanto tempo vai demorar, não é o ponto. Tá? Vocês terem ver a importância disso, de saber o que fazer. Sua Santidade Dalai Lama tem um vídeo sobre determinação. Talvez a gente passe ele aqui no final. Depois do intervalo eu vou passar 2 vídeos. Que ele diz assim que uma vez que você tem clareza do que fazer, do caminho, aí é uma questão de tempo só. E aí você relaxa e segue. É lindo, um ensinamento maravilhoso. Só que aí ele fala assim, a minha prática principal. Aí você fala, pô, qual que é a prática principal do Sua Santidade Dalai Lama? Sua Santidade. É que recebe vocês aqui no Sabe Porto Alegre, né? Acho que é a primeira coisa que as pessoas veem, né? Ou pode ver o Buda ali também. Daí, aí Sua Santidade pensa, ele poderia falar shamatha, ele poderia falar várias práticas de visualização, ele poderia falar vários mantras, ele poderia falar práticas de natureza última, de dzogchen, com palavras assim, mas ele fala, minha prática principal, my main practice, 4 nobres verdades e bodhicitta. Então aqui a gente vai ver como gerar essas duas coisas a partir do sofrimento. Então, 4 nobres verdades vão gerar um tipo de motivação e aí a gente vai adicionar bodhicitta. Então, vamos olhar agora as 4 nobres verdades de 3 perspectivas. Perspectiva da sabedoria, da compaixão e do equilíbrio, assim, da estabilidade. A gente vai ver que a gente vai precisar de 3 tipos de prática. Daí a gente vai depois só focar na compaixão. Mas é importante vocês entenderem um pouco a fazer essa transição a partir dessas 3 olhares, assim, porque isso vai fazer com que vocês queiram praticar pelo menos 3 tipos de coisas, eu entender 3 processos. Então a gente começa com o sofrimento. Então qualquer coisa que dê errado onde você achava que ia dar certo, ou qualquer aflição da mente, está perfeito. Então a Pema Chodron foi traída, ela descreve isso, o Tim Almstead falou, começou com dor, começou no sentido de uma dor da existência. Localizem o sofrimento de vocês e a partir disso, e a cada sofrimento que vocês sentirem, vocês podem fazer essas contemplações. Então a primeira nobre verdade, basicamente enquanto a gente não tiver iluminado ou com clareza da natureza da realidade, ela sempre vai ser insatisfatória. A gente sempre vai ter uma sensação de sofrimento, de precisar ir para um outro lugar, de precisar ser uma outra pessoa, de precisar transmigrar para algum lugar. Então isso, quando der errado na vida de vocês, é assim mesmo. Você não está iluminado. Você só checa quando der errado. Eu estou iluminado? Não. Daí você fala, primeira nova verdade. Enquanto eu não estiver iluminado, ou seja, com clareza da natureza da realidade, eu vou sofrer. Aquilo não vai ser suficiente. Daí o que você tem que fazer? Você tem que buscar a causa desse. Se você localizar a causa errada, você vai de novo cair na primeira nova verdade, você vai bombar, entendeu? Você localiza a causa errada, significa assim, eu acho que falta dinheiro. Aí você passa 10 anos conseguindo dinheiro, aí você vai entrar de novo na primeira nova verdade, só que agora com mais dinheiro. Então precisa localizar a causa certa. Aí vocês vão fazer uma contemplação que é a primeira nova verdade ainda é um pouco assim. Então, por que deu errado e tá dando errado para todo mundo? Não é que eu fiz uma coisa errada, é assim mesmo. Então aí vocês têm que fazer uma transição que é muito importante fazer, que é de eu sofro, a Elizabeth Matsunangel fala isso, vários mestres vão falar isso, de eu sofro para o sofrimento existe. Ou é assim que os seres sofrem. Porque daí você começa a perceber
porque isso não é só com você. Muito importante. Essa é a transição que está na base do a Alcoólicos Anônimos. Essa transição ela é salvadora em vários momentos, assim. E aí você vai falar, mas peraí, mas se eu não consigo lidar com o meu sofrimento nesse momento, como é que eu vou agora ver que tem mais ainda sofrimento? Eu vou ficar pior, não é? A gente não pensa assim? Se eu não consigo lidar com o meu sofrimento, como é que eu vou pegar mais sofrimento? Eu vou ficar pior. Só que a gente não entende que o meu sofrimento ele é causado pelo fechamento da mente. E quando eu olho para o sofrimento dos outros, eu amplio a minha mente. Então eu sofro de mente estreita, eu não sofro do sofrimento. A prova disso é, se vocês forem numa organização, vamos pensar assim, uma organização de várias mães que estão com um filho com câncer terminal. Eu fui num lugar desse em São Paulo, fui fazer uma atividade em que era todo mundo, assim, as crianças todas daquela casa iam morrer. E assim, é isso, eles estão acostumados. Só vai as crianças que não têm mais o que fazer e elas ficam ali. E é sempre assim, elas nunca saem daquela casa, elas entram e morrem. Então, vamos pensar que todas essas mães estão com filhos nessa casa. Aí vamos olhar, a gente olha essas mães à distância, elas estão numa reunião, assim. Aí a gente olha, uma dessas mães, ela tá bem. Todas as outras estão muito desesperadas. Uma tá bem. Aí às vezes a gente vai pensar que essa que tá bem, porque a gente tem uma noção de felicidade condicionada, ela descobriu que o filho não tem câncer terminal, que dá pra curar. A gente fala, não, então tá todas as mães que estão com os filhos com câncer mal, mas essa mãe que tá bem, ela o filho deve estar bem. Aí a gente pergunta pra ela, como que tá o seu filho então? Porque você tá com essa cara tão boa, olhando ao redor e ajudando tantos assim, porque tá todo mundo mal aqui. Né? Um monte de mãe só olhando pra própria criança. Daí ela fala, o meu filho morreu. E eu criei esse espaço. Então, o dela é a pior coisa que aconteceu. Todas as outras ainda não morreu. Quem deveria estar pior é ela. Só que o que ela fez? Ela fez. É assim que é um filho ter câncer. E aí ela viu que tem mais mães, tanto que ela construiu um espaço não para ela, ela construiu um espaço para as outras. E ela tá com a mente ampla. Ela tá com a pior condição, no sentido que deu errado, só que a mente dela tá ampla. Faz sentido? Então, quando vocês estiverem mal, se vocês olharem que tem mais sofrimento, não é pior, é melhor. Não vai aumentar o sofrimento. Você só vai ampliar a tua mente. Então é assim que os seres sofrem. Ou o sofrimento existe. Não é só comigo. Então a primeira, na verdade, ela é muito importante. Tá? Diz respeito à primeira. Esse é o primeiro ensinamento que o Buda deu. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que repetir um pouco o roteiro que o Buda passou pelos ensinamentos que ele deu. Né? Daí, eu queria falar da perspectiva agora da causa. Então, da perspectiva da compaixão, a segunda nova verdade, a causa desse sofrimento é o autocentramento. A gente sofre porque a gente está buscando uma felicidade só para mim, eu. O autocentramento é a causa. Daí, a terceira nova verdade, da perspectiva do autocentramento, é a liberação desse autocentramento é possível. Existe práticas de amor, compaixão, alegria e equanimidade. Existe bodhicitta, você pode liberar esse autocentramento. Você não precisa ser autocentrado. É desnecessário, não é a única opção. E a quarta nova verdade, que é o método, da perspectiva da... É claro que o método ele inclui todos os treinamentos, mas da perspectiva da compaixão, o método vai ser uma constante... Você vai praticar outras coisas, mas ele é uma constante ampliação do escopo de interesse e afeto e cuidado. É isso. Então, é como se você fosse assim, da perspectiva da compaixão, sempre que você for autocentrado... Então, primeiro, na verdade, sempre que eu estiver autocentrado, eu vou sofrer. A causa, o autocentramento. Não tem a ver com o que está acontecendo. Qualquer lugar, qualquer condição, se você estiver autocentrado, vai ser insatisfatório. Mas qual que é a causa? É porque as coisas são mesmo insatisfatórias e demoníacas? Não, porque eu estou autocentrado. Uma pessoa autocentrada, ela não se alegra com nada, pessoal. Nada, porque ela está fechada. Nada toca ela. Muito difícil. Então, a segunda, na verdade, a causa é o autocentramento. Não é o outro. Não é que está acontecendo alguma coisa. A causa está ligada à própria mente. Aí você fala, mas a causa não é o ciúme, não é o orgulho, não é várias? Sim, mas tudo isso se resume ao autocentramento. Terceiro, na verdade, o autocentramento pode ser liberado. E a quarta, as práticas para isso. Da perspectiva de sabedoria, a primeira, na verdade, enquanto você estiver enganado, vendo de modo meio alucinado a natureza da realidade, você vai sofrer.
E a segunda nova verdade é, a causa disso é esse engano, a ignorância. Então é dessa perspectiva da sabedoria. Aí parecido com uma pessoa que, se ela não entendeu o que é uma chuva, o que é chuva, e ela sair na chuva e começar a se molhar, porque ela não entende o que é a chuva, ela fala, entende? Ela vai tomar um puta, mas você só fala, não, isso é a chuva. Então daí aquilo ela entende onde ela está. A gente só está sofrendo porque a gente não entendeu que apego gera sofrimento. Ué, você não tá apegado? Tô. A gente tem uma coisa assim, não, eu tô apegado, mas peraí, não deveria sofrer. A gente tem um engano, assim, de várias coisas, de causas e condições, da natureza da realidade, a gente tem um engano. Então, a segunda, na verdade, é a ignorância. Essa ignorância, ela tem a ver com você... Tem várias coisas que a gente não vai entrar aqui. E a terceira, vai ser, isso aqui é um outro curso, vocês busquem, chamem outras pessoas para falar sobre sabedoria, né? É um outra... Mas basicamente é o outro lado do autocentramento. Do outro lado do autocentramento é assim, por que é que eu faço isso? Quando eu faço isso, eu estou me identificando com algo e aí surge um mundo lá fora, surge a dualidade. E esse mundo agora eu congelo, eu coisifico e aí ele começa a me atrapalhar. Então sempre que tem autocentramento, tem falta de sabedoria. Estão juntas. A liberação isso é possível, ou seja, a sabedoria é possível, e a quarta, na verdade, todo tipo de fixação vai ser liberada. E todo tipo de estreitamento da sua consciência vai ser... Então você vai ampliar o escopo da sua visão, no sentido, você vai ver. Da perspectiva da energia, que é muito importante para a gente, sempre que vocês estiverem com a energia condicionada, as coisas se manifestam, as coisas que te perturbam. A causa disso, da perspectiva da energia, é que a sua energia está condicionada. Muito importante de entender. Sempre que você estiver sofrendo, a sua energia está condicionada. E aí a sua energia pode se descondicionar, a terceira nova verdade, e da perspectiva da energia, todo o caminho é uma liberação da qualquer dependência emocional a ponto de você ter uma energia autônoma. Essas três coisas é o que o Lama Santen chama de três bases do caminho e três bases da realização. Eu, quando eu vi isso, me ajudou muito porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, é muito importante você entender o que eu tenho que praticar para me iluminar, que frentes de prática, qual que é a dieta que eu preciso seguir. Então, isso é tão, assim, permeia toda a cultura, assim. Quando o Alan Wallace vai criar o CB, que a Stella se formou, o Cultivate Emotional Balance, vocês vão ver, os 4 equilíbrios, eles têm essas coisas em comum. Eles basicamente vão falar disso. O método do Mingyur Rinpoche inicial, que não é nem religioso, uma vai falar de consciência, mais estabilidade, outra vai falar de compaixão e amor, e outra vai falar de sabedoria. Então, os três bases da prática, são três coisas que você tem que praticar e abrir, tem a ver com estabilidade, ou energia autônoma, uma capacidade de não se perturbar, de ficar, acalmar a mente, repousar. Então, essa é uma das bases. A segunda, compaixão, especialmente bodhicitta, toda bodhicitta, ou seja, um real desejo de que os seres se liberem e tomar responsabilidade para isso e agir nessa direção. E a 3, visão, lucidez, sabedoria. Então a gente vai ter que entender qual que é a natureza da realidade. Daí a gente já vai ver a conexão de sabedoria e compaixão, aí a gente entra em... Aí depois, a partir daí, vai ser fácil, a gente vai só falar das 4 incomensuráveis. Então, quando você contempla as 4 novas verdades, você pega todo o tipo de sofrimento que você tiver e você entra no caminho, entendeu? Você entra no caminho. Por exemplo, você sofreu, acabou de sofrer. Daí você localiza. Bom, o sofrimento, eu posso, se eu quiser, posso achar que dá para ser diferente. Mas peraí, como é que daria para ser diferente se eu tô com a energia presa, se eu tô autocentrado, se eu tô não tô com clareza da realidade? Então, o que está causando sofrimento? É mesmo isso? Se for mesmo isso, eu tiro isso, mexo nisso, controlo isso. Mas eu já encontrei isso várias vezes. Então, o que está causando sofrimento? Aí você olha, dessa perspectiva agora de que a gente vai fazer, eu tô autocentrado. É isso, simples. Aí você pode fazer. A liberação disso é possível? Você tem que investigar se é possível. E qual prática que eu posso fazer para liberar isso? Então aí você vai convergindo o sofrimento em motivação para praticar. O que você tem que fazer é partir do sofrimento e chegar em alguma prática. Tem alguma prática que você pode acionar. Se você só lembrar, é assim que o ser sofre, já começa. Já pode ser uma boa para ampliar a sua mente. Aí, quando vocês chegarem nessa... Quando vocês contemplarem o suficiente... Contemplar o suficiente é assim, começa em 10 anos contemplando isso, 4 novas verdades por 10 anos,
a gente começa a ter clareza, assim, né? Então, por exemplo, a gente está todo mundo começando essa contemplação. Então é importante começar e começar a fazer isso. Daí, como você começa a contemplar isso, toda a sua vontade de ser feliz, que você estava convergindo em trabalho de certo jeito, ou conseguir botar mais livro na tua estante, sei lá o que vocês têm, que vocês estão ver o que vocês estão, onde vocês estão apostando que vai dar certo. E tudo isso vai sendo convergido para entender que você precisa trabalhar com a tua mente. Então você vai ter uma motivação inicial, que a gente vai chamar de renúncia, que também não é o tema aqui, mas é importante só colocar, que é uma determinação, uma vontade, um desejo de liberar o sofrimento, de trabalhar com a sua mente até que o autocentramento ele se dissipe. Então você quer ser feliz, aí você dá errado, você começa a entender que a causa está sempre ligada ao autocentramento, e aí você vê que dá para ser liberado. Muito importante, exemplo da terceira nova verdade são os mestres. Eles são o exemplo da terceira nova verdade. A liberação do sofrimento é possível porque tem gente vivendo assim. Daí você vê que é possível e pergunta qual que é a prática. A gente vai ver logo mais a prática. Só que se vocês não tiverem essa motivação de querer se liberar, vocês não vão fazer bodhicitta, porque vocês não querem. Como é que vocês querem liberar outros, vocês não querem nem se liberar? Então vocês precisam querer liberar o sofrimento. Então isso vai surgir o que é chamado de confiança, determinação de se liberar. Ou um cansaço do autocentramento. Por isso que vocês precisam contemplar o autocentramento. É como contemplar um ar-condicionado quebrado, que você se cansa e fala assim, é uma dignidade que surge em você. Eu vou consertar esse ar-condicionado, entendeu? Então, o que está faltando na nossa cultura? Dignidade. Dignidade. A gente está aceitando situações abusivas. Dignidade mesmo. Quando você pede demissão de um trabalho que não faz sentido, que estava te fazendo mal, não é um ato de dignidade? Isso aqui deu para mim. Qualquer coisa que o teu chefe falar, você vai falar, né? Deu. Mas eu vou te pago mais. Deu. Né? Tudo deu. Então você tem que olhar o autocentramento e falar, deu. Então isso é renúncia. Você renuncia o autocentramento, não as coisas. Então você tem que ter esse cansaço do autocentramento. Você tem que ver, é o autocentramento que está sempre te causando mal. É sempre isso de novo, de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Aí, isso. Mas você só nega algo quando que você está de demissão. Quando é que você nega mesmo quando o seu chefe pede para você aumentar? Quando você tem uma coisa melhor em mente, não é? Aí ele te dá mais e você fala, não. Eu estou em direção a... Quando você tem uma outra empresa bem melhor, você pede demissão direito, não pede? Não, no dia, não é? Então, a gente precisa sonhar, pelo menos, com a iluminação. Porque daí a gente fala, não, peraí, eu não estou iluminado e eu estou achando bom isso aqui. Então, não, chega, porque dá para se iluminar. Então é importante vocês terem... Então por isso que a renúncia tem, eu canso disso aqui, mas eu estou vendo que isso aqui é possível, uma coisa melhor é possível, a liberação é possível. Então a renúncia é o desejo de você atingir a liberação. Isso é a autocompaixão. Porque a compaixão é desejar que o outro não sofra, e quando esse outro é você, é a autocompaixão. E isso é a renúncia. Ou seja, a melhor coisa que você pode fazer por você é se cansar de te fazer sofrer. Quem está causando os meus sofrimentos? Quem está machucando a minha mente o tempo inteiro? Eu. Minha mente. Não é outras pessoas. A minha própria mente, de novo e de novo, ela se fixa, ela se identifica e ela se auto-machuca. Então a gente tem que perceber que a gente está se coçando e está sangrando, a gente está se coçando, está sangrando, a gente está se coçando, a gente está sangrando, a gente fala, quem que está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Então eu posso parar. Então eu vou parar. Então isso é renúncia. Quando você faz isso, todas as práticas que você faz com essa motivação te levam ao nirvana, te levam à liberação. Só que não é isso que a gente quer. Isso já é difícil, tá? A gente não tem isso. Amanhã a gente faz um teste para ver se a gente tem renúncia. A gente não tem. Mas a gente vai fazer um teste. Vocês querem fazer o teste agora? Geshe Pende. Esse teste vem do Geshe Pende. Eu tomei um susto quando eu vi esse teste. Eu não passei, vamos ver vocês. O teste é assim. Imaginem o mais assim, é um experimento de pensamento esse teste. Então imaginem que vocês vão num hospital depois de fazer alguns exames, aí vocês entram na sala de um médico ou de uma médica, e esse médico fala para vocês que vocês têm uma doença que vai matar vocês em alguns meses, mas ela é curável. Imagina para valer mesmo, imagina se fosse hoje, né? Imagina se fosse com vocês mesmo. Imaginando que vocês estão nessa sala e ouvindo esse diagnóstico, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Ele diz assim, dá para você se curar. O que vocês fazem? O que eu preciso fazer?
Quando ele te dá a receita de algumas coisas que você precisa fazer, o que você faz? Vamos supor que tem um remédio ali para ser comprado e ter tomado já na primeira coisa. Quando é que você toma? Você vai jantar antes? Toma na hora. E se tiver que comprar esse negócio em outro lugar, mas você vai na hora? Se estiver em outra cidade, você vai morrer daqui a uns meses, não daria pra... Você se imagina indo no dia? Na hora? Tá. Corta. Agora você vai não pro hospital, você vai para um templo budista. Receber ensinamento, sei lá, do Lama Santa. Nesse ensinamento, o Lama te dá um diagnóstico. No diagnóstico do hospital, você ia perder essa vida e esse corpo. O diagnóstico que o Lama Santen te dá é que você está com uma doença, que é a doença do autocentramento, por exemplo, que não só vai destruir essa vida, porque tudo que você fizer com essa mente não vai dar certo, você vai sofrer. Ela está destruindo outras vidas, ela é capaz de tirar vidas de outros seres. A doença que você tinha antes do hospital, só você morria. Era super tranquilo, ecológica. Sustentável quase. Assim. A doença do autocentramento mata florestas inteiras, mata outros seres. Paraisópolis, enfim, mata seres, essa doença. E o Geshe Pender falou, ela matou todas as outras vidas. Todas as outras vidas que você teve, essa doença foi disso que você sofreu, disso que você ela adoeceu e arruinou todas as suas outras vidas. E ela vai arruinar todas as suas vidas futuras. E mesmo se você tiver saúde e viver até 120 anos, você vai viver mal, sofrendo, causando mal aos outros. Diante desse diagnóstico, que é milhões de vezes pior do que o primeiro diagnóstico, qual que é a sua reação? Geshe Pender pergunta. Eu vou jantar. Às vezes eu vou receber um ensinamento sobre as 4 novas idades, estou autocentrado, minha mente está toda agarrada, perturbada, enganada. Eu vou jantar depois. Vou jantar, vou pra praia, vou seguir vivendo, entendeu? Então a gente não entendeu a gravidade, pessoal. A gente não entendeu a gravidade das coisas. A gente ainda tem várias esperanças de que a gente vai ainda viver alguma coisa. Por exemplo, se vocês quiserem testar, se vocês têm essa motivação de se liberar, vejam, vocês querem ainda viver alguma coisa? O que mais vocês querem? Quer, né? Só que a gente precisa realmente chegar no ponto de assim, o Lama Santa fala muito disso, de entrar em retiro para morrer, assim. Mas não é que eu vou não querer viver mais, eu vou me matar. Não, quando você diz não tem mais nada a ser, não tem mais nada, porque tudo é experiência que eu vou viver de modo autocentrado, fixado. Então, a coisa que eu tenho que fazer, a coisa simplifica a vida, todas as coisas que eu estou sofrendo é a própria minha mente, eu vou simplificar, eu vou trabalhar com a minha mente, não importa o que. Só que eu não morro nessa hora, esse que é o legal. Então, se eu não quiser mais viver no sentido de não fizer questão de alguma experiência específica, agora eu posso realmente trabalhar pelos outros. Eu não vou morrer. Só que agora eu viro a serviço. Se a gente não faz isso, a gente fica sempre ocupado com a gente, porque eu ainda tenho que fazer alguma coisa. Só que o que você vai fazer com essa mente? Você vai pra onde? Então, a gente não tem isso, mas não se desesperem isso, né? É um processo, mas a gente precisa ter essa determinação de trabalhar com a nossa mente, de se liberar do sofrimento. E a gente pode ter experiência, a gente vai continuar tendo experiência, porque parte disso é trabalhar com as experiências. Então, não está errado casar, abrir um negócio, novas coisas. O errado é a gente ter uma esperança. O que é que a gente tem que desistir? Desistir de ter uma esperança de que essa nova coisa vai, enfim, resolver o que só a iluminação, a liberação do sofrimento vai resolver. Só trabalhando com a tua mente você vai resolver. Né? Deixa eu ver aqui quando que a gente vai fazer um intervalinho. Vocês estão querendo agora, pelo movimento de vocês? A gente pode fazer um intervalinho. Então a gente pode fazer um intervalinho de... Vocês têm alguma pergunta até aqui? Aí agora a gente entra em Bodhicitta. Eu quero falar um pouquinho de Bodhicitta absoluta e aí entrar nas 4 qualidades incomensuráveis, enfim.
a gente só entrou em renúncia aqui na perspectiva de que eu estou querendo me liberar. E aí eu preciso querer me liberar para poder olhar que o outro está sofrendo e aí eu quero também a liberação do outro. Caso contrário, eu vou só querer que ele tenha emprego. Se eu quiser, para mim é emprego e dinheiro, eu desejo emprego e dinheiro para o outro. Se eu desejar a liberação do sofrimento para mim, eu desejo a iluminação do outro. Então eu preciso querer me liberar. Eu preciso dessa motivação mais realista. Esse curso não é sobre isso. A gente poderia falar bastante sobre isso. Quais contemplações geram isso? Mas o que eu sugiro para vocês é contemplar 4 novas verdades. Lembra, sua santidade falou, minhas 2 práticas, 4 novas verdades e bodhicitta. Então, por quê? Porque 4 novas verdades e também 4 pensamentos transformamente, mas a gente não vai falar disso, eles abrem renúncia, eles abrem a motivação de querer se liberar. E aí você adiciona isso todos os seres. Aí você tem bodhicitta. Então, só entendam esse mapa. Eu preciso, de algum modo, me cansar de fixar minha felicidade em condições. A minha energia está condicionada, eu estou autocentrado e eu estou enganado em relação à natureza de realidade. Eu preciso querer sabedoria, eu preciso convergir o que eu quero de sushi para sabedoria e estabilidade. Vocês têm que ser obsessivos, igual eu sou obsessivo com restaurante, vocês têm que fazer listas de como é que eu pratico estabilidade, sabedoria e compaixão, entendeu? Onde vocês olharem que tem coisas sobre a natureza da realidade, sabedoria, morte, sonho, compra, pega, pergunta, faz, ouve, se interessa. Compaixão, e é disso que a gente precisa. Então é por aí. E aí eu converjo nisso. Aí eu quero isso para todos os seres. Então aí vai abrir bodhicitta. Então 4 novas verdades, abre renúncia, o desejo de se liberar. E aí agora eu quero liberar todos os seres com bodhicitta. Só que para eu fazer esse pulo, esse parte aqui que a gente vai falar agora juntos, como é que a gente faz como é que a gente chega na bodhicitta. Alguém ia falar alguma pergunta? Não, ninguém quer continuar no sofrimento. É que o que ele está chamando, o jeito que ele está buscando a felicidade é achando que aquilo causa sofrimento, é achando que aquilo vai causar felicidade, entendeu? Então a pessoa pode ter noções bem deturpadas de felicidade que envolvem até o que a gente chama de sofrimento. E uma das coisas que os mestres falam é que a gente deveria ver o que está aparecendo como felicidade como sofrimento. A gente tem vários sonhos que são sofrimento, no sentido de que eu não estou percebendo, e a gente deseja aquilo, sem desejar a transformação da mente, e aí a gente não percebe que aquilo é sofrimento. A gente chama aquilo de felicidade. A gente chega até o ponto de chamar raiva, às vezes, uma boa raiva, um bom orgulho. A gente chama coisas que são sofrimento de coisas boas. Então eu tenho que ter uma clareza sobre isso, e aí quando o outro insistir, eu acho que tem que ter apego, porque é assim que eu sou feliz. Eu começo uma relação dizendo o que o outro tem que fazer. O que, né, eu mando, e aí o outro tem que respeitar. Daí é um pouco assim, ele está enganado, entendeu? Eu não vou aceitar só porque ele quer, sendo que ele está enganado. Você aceita uma criança que diz, eu não vou comer, eu não vou comer, porque eu quero. Você fala, não, cada um na sua, então. Aí quando viu, não, você vai ajudar essa pessoa, porque ela tá tão louca que ela tá achando que ela vai ser feliz se fazendo sofrer. Então não é, a gente não vai fazendo o outro sofrer. A gente não vai operar com uma visão de cada um por si. Cada um tem a sua própria ideia de felicidade. O budismo não é relativista. O budismo não é relativista. Então a gente não vai ter uma sensação de cada um por si. Então a gente vai fazer. Não, você não vai liberar todos os seres. O Buda não conseguiu liberar a gente. Não é assim que a gente vai trabalhar. Por exemplo, o Buda ele não conseguiu nos liberar, certo? Ele deixou os ensinamentos, a gente vai ter que se iluminar, mas se ele conseguisse, ele já teria feito. A gente estaria iluminado. Mas ele não conseguiu fazer, tem alguma coisa aí. Então não é que a gente vai forçar o outro a nada, não é isso. Não é isso. A gente não vai ficar catequizando as pessoas, a gente não vai fazer isso. Não é isso que eu estou falando sobre beneficiar os seres. Mas você tem que agir com a motivação de beneficiar os seres. Você pode fazer isso à distância. Deixa o outro sofrer, e aí quando ele pede ajuda, você apoia. Você não vai ficar chacoalhando os seres, sair daqui chacoalhando os seres. Eu tô fazendo bodhicitta, eu quero te ajudar. O que você quer? Não, isso não é bom de querer. Não, e você? Não é isso. Você simplesmente vai começar a perceber que a felicidade deles está na dependência do seu movimento. Você pode ajudar esses seres.
Então você vai começar a ver como é que eu vou viver de um modo que essa influência que já existe possa ser direcionada, entendeu? Pode falar. A gente vai começar básico, tá? A gente vai começar, por exemplo, quando a gente falar de aspiração, a gente vai falar que para muitos seres, ou às vezes assim, às vezes a única prática que você vai conseguir fazer de bodhicitta é só aspirar, é só desejar, é só isso. Você não consegue realmente fazer qualquer coisa, às vezes. Com alguns seres, você consegue fazer algumas coisas, mas com muitas situações. Por exemplo, sei lá, eu vi um documentário sobre Morumbi e Paraisópolis. Eu não consigo parar minha vida e ir lá e tentar fazer alguma coisa. Se eu fosse lá, eu não saberia nem o que fazer. É um lugar onde mais tem desigualdade social no Brasil todo, próximo, né? E aí tem uma galera falando assim, essa galera. Vocês viram esse documentário Entre Mundos? É uma galera falando assim, os moradores do Morumbi, eles falam, não, isso aí tem que matar todo mundo. Então, para muitas coisas você tem. Só que que a gente faz? A gente só sofre. A gente não gera bodhicitta nessa hora. Então aqui a gente vai ver. Eu posso desejar que isso seja pacificado, que esses seres. Mas a gente vai ver o que eu preciso para fazer isso. Porque, meu, se eu não acho que a iluminação é possível, se eu acho que é só. A gente só tem alguns anos para. Eu vou entrar no desespero, eu vou olhar aquilo. Aí quanto mais sofrimento eu olhar, mais desespero eu fico. Aí eu vou para outro extremo. Eu não quero mais ver esse sofrimento, eu vou fazer a minha casinha na minha casa. Vou focar vou fazer rabada hoje para minha família, chega. Entendeu? Vou focar só na minha família. Então a gente fica alternando entre se abrir para o sofrimento, mas não saber, não gerar bodhicitta, não ter compaixão, não ter visão a longo prazo, não ter sabedoria, e aí a gente não aguenta aquilo, a gente sofre, então a gente volta para nossa vidinha, a gente tem indiferença. Então ou a gente foca aqui, ou a gente abre. Então a gente precisa ter um jeito de abrir e saber o que está fazendo. Então aqui é bem mais, a gente não vai sair daqui com soluções ou de como é que a gente resolve, mas a gente vai sair daqui com, se você resolver ou não resolver, como é que deve ser a sua atitude, a sua visão, a sua mente. Se você pode fazer alguma coisa, faça. Se você não pode, mesmo assim você consegue praticar. Então, a gente não vai falar tanto sobre meios hábeis nesse final de semana. A gente vai falar sobre aquilo que faz gerar meios hábeis, que é ter o coração da compaixão. E aí a gente vai ver que vai precisar de sabedoria, mas principalmente tem que ter essa motivação de querer beneficiar. E aí depois os meios hábeis eles vêm a partir disso. Mas nós estamos num ponto que a gente nem tem ainda esse desejo. Sabe, de realmente sentir que a gente tem conexão com todos os seres. E também a gente não deseja a iluminação, a gente não sabe direito, mesmo para nós e para os outros. Então a ideia é a gente focar mais nisso, não tanto como lidar. Amanhã eu acho que a gente pode falar um pouquinho como lidar com os seres, assim. Mas primeiro a gente está olhando para nossa, pra gente, não é tanto o outro. Senão vocês vão se confundir, assim, como é que eu ajudo meu. Eu mal sei o processo e eu já quero ajudar o outro. Tá? Então vamos fazer um intervalinho, pessoal, para poder relaxar um pouquinho. A gente volta. Vamos voltar a 4h32, pode ser? Porque aí não fica tão. 4h32. A gente fala depois.